Muito boa tarde, amigos do canal, Dr. Wagner Pedro, gravando mais um vídeo para o canal Wagner Pedro Explicando. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Como de costume, já vai deixando o seu joinha. E ao final deixe comentários de indicações de novos vídeos e nos ajude a compartilhar. O vídeo de hoje ele é bem indicado para quem é leitor da Bíblia Sagrada. Se você também frequenta cultos, você já deve ter ouvido alguém usar a seguinte expressão: olha, o texto que eu vou ler está em uma tradução diferente, porém o sentido é o mesmo. Será? Será que toda tradução diferente ela mantém o mesmo sentido do texto? É isso que eu quero trazer para você de conteúdo no dia de hoje. Obviamente sabemos que existem variações textuais, existem muitas traduções e muitas traduções boas, mas de uma tradução para outra, alguns versículos ele pode sim perder o seu sentido e mudar ali a sua compreensão dentro de uma visão teológica. Então é muito importante saber disso, e eu quero trazer no dia de hoje 20 exemplos. Eu vou citar 20 versículos em que em algumas Bíblias modernas ele foi alterado e perdeu o seu sentido original. Vamos lá então? O primeiro que eu quero citar aqui é Mateus 1:25, que diz assim: e não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Nas traduções modernas, em algumas traduções, foi removido a palavra o primogênito. Só de ter a palavra o primogênito já vai nos dar a ideia que Jesus teve meio irmãos. Quando você tira o primogênito, já perde esse sentido. Segundo exemplo, Mateus 20:16. Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em algumas traduções, esse mas poucos escolhidos também foi removido. E é importante a gente saber que poucos são os escolhidos, né? Terceiro exemplo, Marcos 1:2. Diz assim: como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em algumas traduções existe um enxerto que diz assim: como está escrito no profeta Isaías. E aí vai dar uma falsa sensação que só Isaías fala sobre isso. Quarto exemplo, Marcos 2:17, diz assim: e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos necessitam de médico, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Em algumas traduções, o ao arrependimento foi tirado, e Jesus veio chamar os pecadores para o arrependimento. Quinto exemplo, Marcos 9:29, diz assim: e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Em algumas traduções tiraram a palavra jejum, ficou só oração. Sexto exemplo, e Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4:4. Em algumas traduções, essa parte final, mais de toda a palavra de Deus, foi tirada. Sétimo exemplo, João 3:13. ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Em algumas traduções, essa palavra final, que está no céu, foi tirada. Então, pode ali dar a ideia que Jesus está em outro local, que não o céu. Oitavo exemplo, João 3,15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em algumas traduções, esse não pereça foi tirado, porque quer tirar a ideia do juízo, né? João 6,47. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Em algumas traduções, esse crê em mim foi tirado. Então ficou crer e crer em qualquer coisa, né? Décimo exemplo, Atos 9:5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.
Em algumas traduções, esse recalcitrar contra os aguilhões foi removido. Atos 10:30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Em algumas traduções também, eu em jejum foi tirado, que querem tirar a ideia da importância do jejum. 12º exemplo, 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em algumas traduções, esse foi sacrificado por nós foi removido. 13º exemplo, 1 Coríntios 6:20. Porque foste comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Em algumas traduções foi removido essa palavra e no vosso espírito. E aí fica só a ideia que é no vosso corpo. 14º exemplo, Colossenses 1:14, que diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em algumas traduções, a expressão pelo seu sangue foi removida. E é o sangue que nos redime do pecado. 15º exemplo, 1 Timóteo 6:5, diz: perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Em algumas traduções, esse aparta-te dos tais também foi removida. 16º exemplo, 1 Pedro 2:2, diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Em algumas traduções aqui foi feito um enxerto, e aonde está escrito vades crescendo, foi colocado vades crescendo na salvação. Esse na salvação é um enxerto, foi acrescentado. 17º exemplo, 1 Pedro 4:1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Em algumas traduções, esse por nós na carne foi removido. 18º exemplo, 2 Pedro 2,17, diz assim: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Em algumas traduções, esse eternamente, também, que é a ideia do juízo, foi removido. 19º exemplo, primeira carta de João, capítulo 5, versos 7 e 8, que diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, e a água e o sangue, e estes 3 concordam num. Em algumas traduções, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo foram removidos porque querem diminuir o entendimento que se tem sobre a Santíssima Trindade. E 20º e último exemplo, Apocalipse 11:17, que diz: dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Em algumas traduções foi removido esse e que hás de vir, que nos remete à ideia da vinda de Cristo. Então aqui 20 versículos que foram adulterados em algumas Bíblias modernas e que sim, muda totalmente o entendimento dentro de uma cosmovisão teológica e que você deve consultar na sua Bíblia aí na sua casa. Espero que esse vídeo faça sentido para você e que seja útil para a sua vida. Meu forte abraço, Dr. Wagner Pedro.